Por que o mundo inteiro está tão apaixonado pelo Brasil agora? Você conhece a situação extraordinária que está ocorrendo em escala global? As embaixadas brasileiras em vários países estão à beira do colapso devido à avalanche de novos pedidos de visto, passagens aéreas se tornaram ingressos de platina e o grito desesperado de quero ir ao Brasil, mesmo que custe todas as minhas economias, ecoa pelo mundo. A onda de fascínio engoliu até mesmo a nobreza alemã, conhecida por sua tradição e formalidade. Um pai teimoso, que sempre afirmou com orgulho que o país tropical não tem valor, teve suas convicções estilhaçadas no momento em que pôs os pés em solo brasileiro, terminando em lágrimas. O que ele testemunhou no Brasil? Qual é o segredo por trás da febre brasileira que levou até mesmo a renomada rede de televisão alemã, ZDF, a fazer um documentário de emergência? A face do Brasil, que você não conhece, será agora revelada. Os pedidos de visto lotam as embaixadas brasileiras em todo o mundo. Mais de 200 mil pessoas ultrapassam o número diário de entradas nos aeroportos de Guarulhos e Galeão. A razão chocante pela qual o mundo inteiro está correndo para o Brasil foi revelada. A disputa por passagens para o Brasil causou comoção mundial. As embaixadas brasileiras estão superlotadas de pessoas em busca de vistos. E mesmo com o preço das passagens aéreas saltando para o dobro, há um clamor desesperado para comprá-las de qualquer maneira. A diferença entre quem conseguiu um bilhete para o Brasil e quem não conseguiu é gritante. O número diário de entradas nos aeroportos de Guarulhos e Galeão bateu recordes. E um fervor entusiástico pelo Brasil se espalhou literalmente em escala global. Esta maré colossal não poupou nem mesmo uma das mais prestigiadas linhagens aristocráticas da Alemanha. Quando suas filhas, que haviam sido criadas com tanto carinho, declararam seu amor pelo Brasil, os pais, incrédulos, embarcaram num avião. No entanto, assim que pousaram em um aeroporto brasileiro, seus valores foram feitos em pedaços. O que há no Brasil que atrai pessoas do mundo todo? A ZDF até fez um documentário de emergência sobre esta situação. Agora, revelaremos a verdadeira face desta realidade. Antes de começarmos, apenas um pequeno lembrete. Sua inscrição no canal e seu gostei são uma grande motivação para criarmos vídeos melhores. Olá, meu nome é Sofia. Nasci no subúrbio de Munique e trabalho em um instituto de pesquisa médica. Acordar no mesmo horário, seguir o mesmo trajeto para o trabalho, analisar os mesmos dados, essa era a totalidade da minha rotina. Tudo era previsível. Pelo menos até aquela manhã, quando o meu mundo silencioso foi estilhaçado. Era uma manhã comum. O corredor do metrô na Hauptbahnhof de Berlim estava, como sempre, cheio de passos. O familiar cheiro de café misturado com ar úmido pairava no ar. De repente ouviu-se um grito. Ah! Com um baque surdo, alguém caiu no chão. Era um senhor de cabelos brancos. Ele estava com as mãos no peito, abrindo e fechando a boca, como um peixe fora d'água. Alguém ajude! Temos que chamar uma ambulância. O que faremos? As pessoas apenas gritavam, sem se aproximar. Eu também estava paralisada. Meus pés pareciam colados ao chão. Meu coração palpitava forte, mas eu não sabia o que fazer. Foi exatamente naquele momento. Afastem-se. Sou médico. Abrindo caminho pela multidão, um homem pulou para dentro. Era um asiático de cabelos escuros e aparência limpa. Sem hesitar, ele se ajoelhou ao lado do idoso. Senhor, consegue me ouvir? Ele perguntou, balançando levemente o ombro do homem. Ao ver que não havia resposta, ele imediatamente pressionou o pescoço do idoso com os dedos sem pulso. Parada cardíaca. Seus movimentos eram fluidos, como água. Ele desabotoou a camisa do idoso, colocou as mãos sobre o centro do peito e começou a comprimir vigorosamente. 1, 2, 3. Sua voz, contando os números, ecoou por todo o corredor. Você, de casaco vermelho. De repente ele olhou diretamente para mim. Tem um DE na parede. Traga para cá. Meu corpo, que estava congelado por um instante, começou a se mover. Encontrei a caixa vermelha na parede, corri e a peguei. Enquanto eu voltava correndo com o pesado aparelho, ele continuava as compressões torácicas sem parar. Gotas de suor escorriam pela sua testa, mas o movimento das suas mãos não vacilava. Ótimo. Colhe as pás, ele disse, abrindo o DEA. Você consegue ver o desenho, certo? É só fazer igual.
Com as mãos trêmulas, colei as pás no peito do idoso. O aparelho começou a emitir uma voz, analisando o ritmo. Afaste-se, todos para trás, ele gritou. Choque! O corpo do idoso pulou com o choque elétrico. Ele checou o pulso novamente. Ainda não. Continuaram as compressões. O suor pingava da sua testa, mas ele não parava. Seus braços deviam estar doendo, mas ele não demonstrava uma única emoção. Apenas a vontade de salvar uma vida transbordava em seu olhar. Quando os paramédicos chegaram, o idoso abriu os olhos tossindo. Ele estava vivo. Aplausos irromperam ao redor. Bravo! Que incrível! No entanto, ele se levantou calmamente, ajeitou a roupa e tentou sair. Espere um momento. Eu agarrei seu braço. Muito, muito obrigada. Se não fosse por você... Ele sorriu envergonhado e balançou a cabeça. Não foi nada. Apenas fiz o que era esperado. Pelo menos o seu nome. Apenas um transeunte. Ele fez uma leve reverência e desapareceu no meio da multidão. Mas naquele breve instante, sua profunda e calorosa vontade ficou marcada no fundo do meu coração. No caminho para casa, a cena não saía da minha cabeça. A coragem de pular sem hesitar quando todos estavam paralisados, a precisão das mãos que salvaram uma vida e a forma como ele se retirou sem esperar recompensa. Naquela noite, eu percebi, pela primeira vez na minha vida, eu tinha encontrado um verdadeiro herói. Aquele jovem brasileiro, cujo nome eu nem sabia, havia acendido uma pequena chama no meu coração petrificado. Naquela noite, a enorme mesa de jantar da minha casa estava fria e silenciosa como um iceberg. Apenas o tilintar dos talheres de prata sob o lustre de cristal quebrava o silêncio. Minha mente estava cheia dos acontecimentos do dia. O tumulto, os gritos e a voz calma de um homem que acalmou tudo. Meu coração ainda vibrava levemente com a excitação do momento. Papai Helmut elegantemente inclinava sua taça de vinho, falando, como sempre, sobre o prestígio de nossa linhagem familiar. Mas naquele dia, as palavras do meu pai soavam vazias. Criei coragem e abri a boca. Papai, hoje no almoço, na Hauptbahnhof, vi um jovem salvando uma pessoa. Meu pai pareceu um pouco interessado nas minhas palavras. No entanto, quando eu disse que o jovem era brasileiro, seu olhar se tornou frio instantaneamente. Papai bufou, pousando a taça de vinho. Sofia, coragem e dignidade são coisas diferentes. Criar um tumulto em uma situação de crise não é uma virtude de um gentleman. Mas papai, ele não esperou nada em troca, eu insisti. Isso é o método deles, Sofia, meu pai disse com firmeza. Fingir humildade para atrair atenção. Foi então que minha irmã mais nova, Elsa, interferiu. Maninha, será que ele era brasileiro? Elsa perguntou, com os olhos brilhando. Sim, parecia ser. O quarto de Elsa estava cheio de pôsteres de músicos brasileiros, itens de capoeira e DVDs de telenovelas. Sabe, maninha, os caras mais legais de Berlim hoje em dia são os brasileiros. Eles são demais. A testa do meu pai enrugou. Elsa, de novo com essa obsessão pelo Brasil, não há dignidade durante o jantar. Mamãe, Cláudia, interveio gentilmente. Querido, os tempos estão mudando. Elizabeth, nossa família preservou a dignidade do Império Alemão por 500 anos. Você se esqueceu disso? No entanto, a balança dentro do meu coração já havia se inclinado completamente para um lado. A dignidade pálida do meu pai, que se apegava ao nome e à linhagem, e a dignidade viva daquele jovem que salvou uma vida apenas com sua ação, sem sequer revelar seu nome. Eu senti que não poderia mais permanecer no mundo do meu pai. Eu ainda não sabia o nome do homem, mas senti que minha vida havia começado a fluir em uma nova direção. E, alguns dias depois, o destino realmente me deu uma resposta. No fim de semana, minha amiga Olivia me ligou. Sofia, você fica sempre em casa, venha sentir um pouco de emoção. Ela me levou à força para o Allianz Arena, em Munique. Era um grande jogo da Bundesliga entre Bayern de Munique e Borussia Dortmund. O grito dos mais de 70 mil espectadores preenchia o estádio ensurdecedor. Os jogadores corriam pelo campo e as pessoas bebiam cerveja e gritavam. Foi exatamente naquele momento. Ah, meu filho. Um grito veio da fileira da frente. Um menino de uns 6 anos estava com o rosto vermelho, segurando a garganta com as mãos.
Max, Max. O pai bateu violentamente nas costas da criança. Respire, por favor. Mas o menino já estava apenas abrindo a boca, sem emitir som. Um pedaço de Bratwurst estava completamente preso na sua garganta. Tem algum médico? Doutor aqui! A mãe gritava e chorava. As pessoas ao redor pegavam seus celulares para filmar ou apenas murmuravam em pânico. Em um instante, os lábios do menino ficaram azulados. Foi exatamente naquele momento, afastem-se. Uma voz familiar soou. A pessoa que correu empurrando a multidão. Cabelos escuros, movimentos rápidos. Não pode ser! Era o jovem do metrô. Ele avaliou a situação num piscar de olhos. Agarrou o ombro do pai e disse com firmeza: sou médico. Por favor, afaste-se. E sem hesitar abraçou o menino por trás. Segurando o pequeno corpo num ângulo preciso, ele posicionou o punho logo abaixo do externo do menino. Primeira compressão. Sem reação. Segunda compressão. Nada saiu ainda. A arquibancada ficou em silêncio. 70 mil pessoas prenderam a respiração, olhando para um menino e um jovem. Com um som de cofe, o pedaço de Bratwurst voou da boca do menino. Uá! O menino começou a chorar. Ele estava salvo. Max, meu filho. A mãe abraçou a criança. O pai apertou a mão do jovem, fazendo reverências repetidas. Muito obrigado. Você salvou meu filho. O estádio inteiro irrompeu em aplausos. Alguém gritou: herói, bravo. A cena foi repetida no telão gigante. O close-up do jovem que salvou a criança com calma. Os torcedores se levantaram, fazendo uma ovação de pé. Ele fez uma reverência envergonhada e tentou deixar seu assento. Eu não podia deixá-lo escapar desta vez. Deixei Olivia para trás e corri. Espere um momento. Eu agarrei seu braço. Ele se virou e, ao me reconhecer, seus olhos se arregalaram. Ah, a moça que encontrei no metrô. Sim, nos encontramos de novo. Meu coração acelerou. Eu senti que isso não era uma coincidência. Ele riu, envergonhado. Eu também estou surpreso. Berlim é um lugar pequeno. Desta vez você me dirá seu nome, não é? Eu perguntei. Ah, sim. Sou Kenji. Desculpe, sou João. João Santos. Sou Sofia. Sofia Schmidt. Apertamos as mãos. A mão dele era quente e firme. Você é do Brasil? Eu perguntei. Sim, sou médico de emergência. Estou em Berlim para um intercâmbio de curto prazo no Hospital Charité. É por isso que você foi tão calmo e profissional. Você é fã do Bayern? Perguntei, apontando para o estádio. Não, na verdade não entendo muito de futebol, ele respondeu rindo. Um colega do hospital me deu um ingresso. Não esperava que algo assim fosse acontecer. Salvar vidas 2 vezes. É realmente incrível. É o meu trabalho como médico. No Brasil, qualquer pessoa teria se apressado em ajudar se visse uma situação assim. Não aprendemos a simplesmente passar por alguém que está em perigo. Provavelmente, outros médicos brasileiros teriam feito o mesmo. Qualquer um se apressaria, é mesmo? Que tipo de país é o Brasil? Pode, por favor, me dar seu contato? A pergunta saiu da minha boca antes que eu pudesse pensar. Cobri a boca, surpresa. Ele sorriu e me estendeu o celular. Claro, é uma honra. Encontrar-nos 2 vezes. E sempre no local onde alguém estava sendo salvo. Isso era realmente uma coincidência ou era o destino? No entanto, uma coisa era certa. Eu senti que este encontro mudaria completamente a minha vida. Depois de receber o contato de João, voltei para casa e passei 3 dias olhando apenas para o meu celular. Abria e fechava a tela de mensagens, com os dedos tremendo. Escrevi: olá, aqui é a Sofia, e apaguei. Escrevi: você se lembra de mim? E apaguei de novo. O medo de que meu mundo seguro desmoronasse no momento em que eu ligasse para ele me invadiu. A voz do meu pai ecoava: não se envolva com pessoas de linhagem diferente, Sofia. Mas o sorriso caloroso de João, o olhar sincero com que ele salvou uma vida, vinham repetidamente à minha mente. Ele nunca se gabou. Ao contrário, disse que era o que se esperava, que qualquer um teria feito. Finalmente, na 4ª noite, às 2 da manhã, eu criei coragem. Olá, aqui é a Sofia. Quero agradecer novamente por ter salvado o garoto naquele dia. Gostaria de tomar um café com você, se tiver tempo.
Depois de apertar o botão de enviar, eu me cobri com o cobertor. Meu coração parecia que ia explodir. 5 minutos depois, a resposta chegou. Sofia, obrigado por me ligar, fico muito feliz. Amanhã à tarde seria um bom horário, conheço um café legal em Kreuzberg. No dia seguinte, cheguei uma hora mais cedo. Olhei no espelho, ajeitei o cabelo e ajeitei de novo. Quando ele apareceu, meu coração disparou novamente. Esperei muito. João se aproximou, sorrindo abertamente. Não, eu também acabei de chegar, menti. Sentamos-nos em um pequeno café, frente a frente. Ele falava um alemão surpreendentemente fluente. Como está sendo a Alemanha? Eu perguntei. É bom. Principalmente o sistema médico é impressionante. O Brasil também se desenvolveu bastante, mas ainda há muito a aprender. O sistema médico brasileiro não é bom? Em alguns aspectos somos de classe mundial, ele disse, com os olhos brilhando. A taxa de sucesso em cirurgias de emergência, o nível da tecnologia médica. Já superamos a Alemanha em algumas áreas. No entanto, vim para aprender com a longa experiência e o sistema alemão. Era uma resposta humilde, mas cheia de orgulho. Ele continuou. Os brasileiros têm um coração muito caloroso, principalmente quando vem alguém em apuros, não conseguem ignorar. Ainda nos lembramos da ajuda que o mundo nos deu durante os períodos difíceis. Por isso, somos ensinados que agora é a nossa vez de retribuir. A guerra, o meu pai sempre falava sobre a guerra, mas a guerra que saiu da boca de João não era uma cicatriz, mas uma memória de gratidão. É lindo que vocês se lembrem da gratidão. É o que se espera. A Alemanha também nos forneceu assistência médica no passado. Meu avô sempre falava que foi tratado por uma equipe médica alemã. Meu peito se aqueceu por um instante. Meu pai dizia que o Brasil era um país distante, mas eles ainda se lembravam da ajuda do passado. Conversamos por 3 horas sobre medicina, cultura e nossos sonhos. Ele era um bom ouvinte. Ele se solidarizava sinceramente com minhas palavras e às vezes fazia perguntas perspicazes. Sofia, por que você escolheu a análise de dados médicos? Na verdade, foi o meu pai quem quis. Ele disse que era uma profissão estável e digna. E você? Era o trabalho que você realmente queria? Ninguém nunca havia me feito essa pergunta. Depois de um momento de hesitação, eu respondi. Na verdade, eu queria ajudar as pessoas diretamente no campo. Eu queria ser médica. Mas meu pai disse que não era digno para uma mulher trabalhar com as mãos sujas. O rosto de João ficou sério. No Brasil, muitas médicas se destacam e elas são as pessoas mais dignas e respeitadas. Desde aquele dia, começamos a nos encontrar com frequência. Nos fins de semana de folga, íamos a museus e caminhávamos ao longo do Rio Spree. Ele me mostrava um mundo novo. Depois de 2 semanas, eu criei coragem e falei com meu pai: papai, estou apaixonada por alguém. Meu pai pousou o jornal e sorriu. Ah, sim? Quem é? Um filho de alguma família de Bonn ou Hamburgo? Não, é um médico do Brasil. A xícara de chá caiu no chão. O som de caco se espalhou pelo refeitório. O quê? O rosto do meu pai ficou vermelho. Brasil? Aquele país tropical distante? O Brasil é um país desenvolvido, papai. A cultura é diferente. Por que um homem de lá? Foi então que Elsa interferiu. Papai, você sabe o quanto o Brasil se desenvolveu? É uma potência econômica. Elizabeth, mas a minha experiência, o preconceito do meu pai era forte como uma muralha. E naquela noite, pela primeira vez, decidi confrontar meu pai de frente. Depois do confronto com meu pai, menti pela primeira vez. Vou encontrar Olivia, papai. Na verdade, eu estava indo encontrar João. Uma onda de culpa me atingiu, mas a emoção era maior. João, que encontrei na porta de Brandemburgo, estava vestido de forma casual, diferente do habitual, calça jeans e camisa branca. Por que ele parecia tão atraente? Hoje, eu vou te guiar por Berlim, ele disse sorrindo alegremente. Guia turístico de Berlim? Eu é que não deveria guiar? Não. Quero te mostrar a Berlim especial que eu descobri, caminhamos ao longo do rio. Ele realmente via Berlim com os olhos de um viajante. Você conhece aquela ponte? João apontou para a Oberbaumbrücke. Foi construída em 1896, mas foi bombardeada na guerra.
Foi reconstruída com carinho, mantendo o estilo original. Tem uma história profunda. Como você sabe de tudo isso? Os brasileiros estudam muito antes de viajar. Desde a história do país até os melhores lugares para comer, nos informamos perfeitamente, ele disse, rindo. Nós chamamos isso de mais local do que os locais. Chegamos a Kreuzberg e o cheiro de comida de rua pairava no ar. João, sem hesitar, comprou curry indiano, kebab turco e falafel e os compartilhou comigo. Podemos misturar e comer assim? Eu perguntei, surpresa. Comida não tem fronteira, Sofia. Se for gostoso, tá ótimo. O Brasil já tem culinária de todos os lugares do mundo. Você pode comer comidas de todo o mundo em São Paulo. Sua mentalidade flexível era refrescante. Meu pai jamais comeria comida de rua. Agora, vamos para o lugar que eu realmente quero te mostrar. João me levou a um pequeno restaurante brasileiro em um canto de Schöneberg. Na entrada, havia uma placa com cores vibrantes e um nome em português. Este é o melhor restaurante brasileiro de Berlim. Podemos chamá-lo de um pequeno Brasil, ele disse. Ao entrarmos, o ar quente nos envolveu. O cheiro de temperos, o som de batedeiras e as vozes alegres em português. E aí, doutor João? O proprietário cumprimentou alegremente. Oi, seu Mário. Hoje vim com minha amiga. João sorriu timidamente. Sim, a Sofia é minha amiga. A mesa foi posta com pratos, feijoada, acarajé, coxinha e uma moqueca borbulhante. Tudo isso é o básico? Eu perguntei, surpresa. No Brasil, é cultural comer em torno da panela. Uma refeição sozinha é solitária, João disse. Ele me ensinou a usar os talheres corretamente, explicando a ordem dos pratos e a forma de comer. Minha mão desajeitada derrubou a comida várias vezes. Ah, é muito difícil. Vá devagar. As crianças brasileiras também começam assim. Ele segurou minha mão e corrigiu a postura. Meu rosto esquentou com o toque caloroso de sua mão. No momento em que comi o acarajé com pimenta, senti um choque. O sabor picante, com o camarão e o azeite, era profundo e delicioso. No Brasil, temos um ditado que diz: quem divide o pão, divide o coração, João disse, colocando um pedaço de feijoada no meu prato. Compartilhar a comida é compartilhar a alma. Por isso, comemos com quem queremos ter intimidade. Compartilhar a alma através da comida, que lindo! Vem desde a época em que a comida era escassa. O espírito de compartilhar. Isso também está ligado à hospitalidade. Meu peito se aqueceu por um instante. Meu pai pensava que o Brasil era apenas um país distante, mas sua cultura tinha uma história e uma emoção tão profundas. Quando terminamos de comer e estávamos saindo, o proprietário nos entregou uma embalagem para comer em casa. É um presente por ser a namorada do João. Não precisa. Eu tentei recusar, mas o proprietário colocou a embalagem na minha mão com insistência. No Brasil, recusar com muita força pode ser considerado falta de educação, João sussurrou. Apenas diga obrigada e aceite. Ao sair do restaurante, perguntei: o dono é seu parente? Não, é só um cliente frequente. Por que ele foi tão gentil se não são da família? João riu calorosamente. Os brasileiros são assim. São muito calorosos, principalmente o espírito de ajuda mútua está enraizado. Desde aquele dia, nosso relacionamento se aprofundou. No entanto, em casa, eu ainda tinha que mentir. Um mês se passou desde que conheci João. Em uma manhã de sábado, descobri um lado diferente dele. Sofia, quer ir a um lugar especial comigo hoje? João perguntou por telefone. Um lugar especial? É um lugar onde vou toda semana. Pode ser um pouco difícil, você se importa? Minha curiosidade aumentou. Ele me levou para um pequeno centro comunitário na periferia de Berlim, em uma área de moradores de rua. Havia uma placa antiga que dizia: Clínica Social Gratuita. O que você faz aqui? Trabalho voluntário. Tratamos pessoas que não têm acesso a cuidados médicos. Ao entrar no prédio, senti o cheiro de desinfetante e vi dezenas de moradores de rua. Eram pessoas de todos os tipos, desde idosos até jovens. Doutor João, que bom que veio esta semana. Um idoso sorriu alegremente ao ver João. Olá, tio Klaus. Como está o seu joelho? Está muito melhor, graças a você.
o remédio que você me deu realmente funciona. João vestiu um jaleco branco e começou a examinar os pacientes. Eu o ajudei, organizando equipamentos médicos e registrando fichas. A primeira paciente era uma mulher de meia idade com uma tosse terrível. João usou o estetoscópio e perguntou: há quanto tempo você está tossindo, Maria? Cerca de 1 mês, mas não tenho dinheiro para ir ao hospital. João a examinou calmamente. Em seguida, tirou um medicamento da sua própria bolsa e entregou a ela. Aqui está, para 1 semana. Tome tudo, sem falta, e se cubra bem para dormir. Doutor, quanto custa o remédio? Não precisa pagar. Em troca, me prometa uma coisa: tome o remédio e volte na próxima semana. Lágrimas brotaram nos olhos da mulher. Obrigado, doutor João. O segundo paciente era um ex-militar que mancava. João se ajoelhou e examinou o pé dele. Sua velha ferida está doendo, não é, Maico? Eu entendo. Deve ter sido difícil. Naquele momento, a expressão do idoso suavizou. Você é o primeiro médico que entende a minha dor. João cuidou do ferimento com atenção e ouviu seriamente as histórias do passado do idoso. Durante 3 horas, João examinou os pacientes sem parar. O que me surpreendeu foi que ele se lembrava do nome e do histórico médico de cada paciente. Peter, você tem diabetes, precisa diminuir os doces. Ana, você tem asma, leve sempre seu inalador. Durante o breve intervalo para o almoço, perguntei: como você se lembra de tudo isso? Um médico não deve olhar apenas para a doença, mas para a pessoa. João respondeu seriamente. Só podemos tratar adequadamente se olharmos para toda a vida da pessoa. A doença é apenas uma parte da vida dela. Mesmo assim, você faz tudo isso e não ganha dinheiro. João sorriu. Existe o termo noblesse oblige, não é? Aqueles que têm mais devem devolver à sociedade. No Brasil, também temos o ditado gentileza gera gentileza. Significa que a bondade que fazemos aos outros eventualmente retorna para nós. Eu consegui ser médico porque tive o apoio da sociedade. Agora é a minha vez de retribuir. Ao sairmos após o término do atendimento, ao anoitecer, os moradores de rua vieram todos para fora e acenaram para João. Obrigado, doutor João. Volte na próxima semana. Você é um anjo. João sorriu timidamente e cumprimentou um por um. Diante daquela cena calorosa, eu não conseguia me mover. No mundo do meu pai, eram respeitados aqueles que tinham riqueza e títulos. Mas no mundo de João, eram amados aqueles que compartilhavam o que tinham. Quem era o verdadeiro nobre? A resposta já estava decidida no meu coração. E não demorou muito para que eu a apresentasse ao meu pai. Ao voltar para casa, fechei a porta do meu quarto e peguei a foto que tínhamos tirado com João. Era uma foto em frente à clínica. Vendo seu sorriso caloroso, meu coração disparou novamente. Maninha, o que você está vendo? Elza entrou sem bater. Tentei esconder a foto, mas era tarde demais. Uau! Quem é esse? Ele é super atraente. Os olhos de Elza brilharam como estrelas. Ela se sentou na minha cama e começou a investigar. Não tive escolha a não ser contar-lhe sobre João. Sobre como ele salvou o idoso no metrô, o garoto no estádio e como ele fazia consultas gratuitas para os moradores de rua toda semana. Um super médico, um herói e ainda por cima voluntário. Parece um protagonista de novela. Mas o papai tá contra, só porque ele é brasileiro. Elza se levantou de repente e pegou seu celular. Ela começou a me mostrar artigos da ZDF, Frankfurter Allgemeine Zeitung e Die Welt. Maninha, você sabe o quanto a cultura brasileira está dominando o mundo agora? Ela rolou a tela e mostrou o ranking da Netflix. No topo havia séries e filmes brasileiros. Todos os meus amigos na escola querem ir para o Brasil. Fazer intercâmbio em São Paulo é super concorrido. A Jéssica até conseguiu um emprego numa empresa brasileira. Elza tirou uma camiseta com letras em português do armário e me mostrou. As palavras "eu te amo" estavam estampadas. Estou estudando português, vou tirar um visto de trabalho no ano que vem. Eu estava chocada. Em total oposição ao preconceito do meu pai, Elza já estava correndo em direção ao Brasil. Maninha, o mundo mudou. O Brasil é o máximo agora. Elza disse seriamente.
Se você deixar esse médico escapar, vai se arrepender para sempre. Depois que Elza saiu, criei coragem e enviei uma mensagem a João. Contei que minha irmã virou fã e estava obcecada com a ideia de que o Brasil era o máximo. O mais importante, Sofia, é o que você pensa. Seu retorno aqueceu meu peito. Decidi não me esconder mais. Eu o enfrentaria com orgulho. Alguns dias depois, numa noite de fim de semana, a família estava reunida na sala de estar assistindo ao noticiário da ZDF. Meu pai bebia uísque e lia o jornal. Hoje, as manchetes. Vamos falar sobre o momento milagroso que aconteceu na Allianz Arena. Ao ouvir a voz da apresentadora, levantei o rosto e me assustei ao ver a tela. João estava lá. Notícias confirmadas. Durante o jogo do Bayern de Munique recentemente, um garoto estava em perigo de asfixia e um jovem o salvou na frente de dezenas de milhares de espectadores. As imagens da câmera de segurança do estádio foram reproduzidas. João correndo por entre as pessoas e realizando a manobra de Heimlich com calma e precisão estavam em destaque. Foi confirmado que ele é um médico de emergência do Brasil em intercâmbio. O fato surpreendente é que ele também salvou um paciente de parada cardíaca na Hauptbahnhof há um mês. O vídeo do metrô também apareceu. Estava embaçado, mas a figura de João era visível. A xícara de chá na mão do meu pai parou. Um especialista médico apareceu como comentarista. O nível da medicina de emergência brasileira é de classe mundial. Eles têm capacidade de tratamento rápido e preciso. Temos muito a aprender. Meu pai pousou o jornal e olhou fixamente para a tela e murmurou em voz baixa. Aquele jovem, ele realmente agiu, não apenas falou. Na voz do meu pai, em vez do desprezo usual, havia surpresa. Era a primeira rachadura na forte muralha do seu preconceito. Mamãe exclamou, um jovem realmente maravilhoso. Naquele momento, meu pai olhou de repente para mim, Sofia. Aquele homem que você está encontrando ultimamente é aquele jovem, não é? Meu coração pulou. Como ele soube? Eu vejo pela sua expressão, meu pai disse lentamente. Você tem saído todos os dias com uma desculpa. Papai, me desculpe, mas... Meu pai levantou a mão, me interrompendo. Houve um momento de silêncio e então ele abriu a boca. Traga aquele jovem aqui, para nossa casa. O quê? Eu não podia acreditar. Vou verificar por mim mesmo. Se ele é realmente como o noticiário diz ou se ele está usando outra máscara. Naquela noite, liguei para João. Meu pai quer te conhecer. Finalmente chegou a hora, ele disse. Será um prazer ser apresentado formalmente. O jantar daquela sexta-feira seria o nosso dia do destino. Será que João conseguiria derrubar a muralha rígida do meu pai? Na noite de sexta-feira marcada, às 7 horas, a campainha tocou. Meu coração tocou junto. Abri a porta e lá estava João. Terno preto, gravata sóbria e numa das mãos um buquê de flores e vinho. O cabelo arrumado, os sapatos polidos como espelhos. Boa noite, Sofia. Ele sorriu gentilmente. Ao entrar, meu pai já estava sentado à mesa. O olhar com que ele examinou João da cabeça aos pés era intenso. Mamãe o recebeu calorosamente e Elza acenou com os olhos brilhantes. Sente-se, a voz do meu pai era fria. João primeiro se curvou respeitosamente. Muito prazer, Dr. Helmut. É uma honra conhecê-lo. Meu nome é João Santos. Era uma etiqueta alemã impecável. Meu pai parecia um pouco surpreso, mas manteve sua expressão. O jantar começou. Após um silêncio, meu pai começou a falar. Sua idade é 32 anos. Seu hospital no Brasil é no Rio de Janeiro, no departamento de emergência? Meu pai pousou a taça de vinho e começou as perguntas sérias. Você pode assumir a responsabilidade pela minha filha? O país onde você mora e o mundo em que vivemos são completamente diferentes. A mesa de jantar congelou por um instante. Mas João não se abalou. Em vez disso, ele inclinou a cabeça respeitosamente e respondeu com uma voz calma, mas forte. Dr. Helmut, enquanto estudava medicina, eu sempre tive a mais profunda consideração pela Alemanha. Meu pai levantou a sobrancelha. Sim, desde a fundação da engenharia moderna até a excelência no sistema educacional. Muitos pioneiros que construíram o mundo moderno saíram da Alemanha. João fez uma pausa e continuou.
Quando o mundo estava em desordem, a ciência e a ordem alemã salvaram muitas vidas. Meu avô, por exemplo, foi salvo por uma equipe médica alemã. Essa gratidão nunca será esquecida. A expressão do meu pai mudou sutilmente. Esta era uma resposta inesperada. Os brasileiros não esquecem a bondade que recebem. E somos ensinados que devemos retribuí-la à sociedade. A razão pela qual vim para a Alemanha também é essa: aprender com o sistema médico avançado e contribuir não apenas para o meu país, mas para o mundo. João olhou para mim e continuou: meu sentimento por Sofia é o mesmo. Esta preciosa conexão que recebi, vou retribuir com uma felicidade maior por toda a minha vida. No Brasil, chamamos isso de retribuição de gratidão, devolver a gratidão. O silêncio pairou no refeitório. Meu pai olhou fixamente para João. Não era uma simples declaração de amor, era uma resposta carregada de respeito histórico e filosofia. Mamãe exclamou como se estivesse impressionada. Um jovem de pensamento tão profundo. Mas meu pai ainda estava com um olhar de desconfiança. Palavras todos podem dizer, mas o Brasil é realmente um lugar digno para minha filha viver? É um país tropical, com costumes diferentes. O Brasil é hoje um dos países mais seguros e desenvolvidos do mundo. São Paulo é considerada uma cidade mais segura do que Berlim. E a economia é uma das maiores do mundo. Meu pai hesitou por um momento. Ele parecia confuso com o fato de o Brasil estar mais desenvolvido do que ele imaginava. Foi então que Elsa se levantou de repente. Papai, não julgue apenas com base em velhos conhecimentos e preconceitos. Basta irmos ao Brasil e ver com os próprios olhos. Era uma sugestão absurda, mas de certa forma a solução mais certa. Vamos fazer uma viagem em família ao Brasil. Elsa gritou animada. Eu pesquiso tudo, desde as passagens aéreas até o hotel. Meu pai olhou para Elsa com uma expressão de surpresa. Mas naquele momento, João abriu a boca. É uma ótima ideia. Eu serei o guia. Quero mostrar a vocês o verdadeiro Brasil. O olhar do meu pai se tornou penetrante. O Brasil que você quer me mostrar? Não, João respondeu com firmeza. O Brasil como ele é. A luz e a sombra. Tudo. Um longo silêncio se seguiu. E então uma palavra inesperada saiu da boca do meu pai. Certo. A mesa de jantar congelou com a palavra do meu pai. Eu vou ver e julgar com os meus próprios olhos. Vamos ao Brasil. Sério? Papai, que demais. Elsa soltou um grito. Mamãe também se surpreendeu, mas sorriu. João fez uma profunda reverência. Muito obrigado, Dr. Helmut. Não me agradeça. Eu verei e decidirei se vou me arrepender ou não. Meu pai continuou frio. Isso é um teste para você e para o seu país. Lágrimas vieram aos meus olhos. Alívio e terror me invadiram ao mesmo tempo. Elsa já havia pegado o celular para pesquisar passagens aéreas, classe executiva de uma companhia aérea brasileira, é isso, né? Acalme-se, Elsa. Meu pai suspirou, mas eu não perdi o leve sorriso em seus lábios. João se levantou e disse: eu farei o cronograma. Vocês verão o passado, o presente e o futuro do Brasil. Tudo. Depois que ele foi embora, Elsa estava em êxtase na sala de estar. Maninha, nós vamos para o Brasil de verdade. Mas eu estava ansiosa. E se o Brasil não correspondesse às expectativas do meu pai? Nosso relacionamento com João acabaria. Alguns dias depois, na véspera da nossa partida para o Brasil, eu estava em frente ao espelho olhando para o meu rosto. Uma mistura de medo e emoção. E se o Brasil fosse realmente um lugar antigo, como meu pai pensava? Mas, ao mesmo tempo, lembrei-me da imagem que João me mostrou. Seu coração para salvar vidas, seu espírito de serviço, sua atitude educada. Um país que criou uma pessoa assim não poderia ser um lugar ruim. A porta do quarto se abriu e Elsa entrou. Maninha, não consigo dormir. Eu também estou um pouco nervosa. Elsa sentou-se ao meu lado. Não tenha medo, maninha. O Brasil é um país incrível, eu garanto. Por que você tem tanta certeza? Vi as reações dos estrangeiros na internet. Todos ficam chocados quando vão para o Brasil. É super desenvolvido, seguro e as pessoas são gentis. Elsa tagarelava sem parar. É seguro para uma mulher andar de táxi sozinha à noite? E se você perder a carteira, ela volta. O metrô é limpo, a comida é deliciosa.
Mas e se o papai se decepcionar? Decepcionar? Ele vai ficar chocado. É muito mais futurista do que Berlim. Nesse momento, mamãe entrou. Vocês ainda estão acordadas? Mamãe sentou-se na beira da minha cama. Sofia, não se preocupe tanto. Seu pai é uma pessoa que no final reconhece a verdade. Mas mamãe, o preconceito do papai é muito forte. Ele acabará acreditando no que vê com os próprios olhos. Mamãe segurou minha mão. E se você escolheu, o país dele também deve ser maravilhoso. Mamãe, você também gosta do João? Mamãe sorriu. Eu vejo nos olhos dele. Ele é uma pessoa sincera e verdadeira. Mamãe, você acha que por que o papai mudou de ideia de repente? Mamãe pensou um pouco e disse: seu pai respeita as pessoas de ação. O fato de João ter salvado vidas 2 vezes e a forma como ele falou seus pensamentos com dignidade hoje. Isso tocou o coração dele. Às 2 da manhã, eu ainda não conseguia dormir. A paisagem noturna de Berlim era visível pela janela. Em 24 horas estaríamos em São Paulo, o país de João. O Brasil que ele se orgulhava. Finalmente tomei uma decisão. Não ter medo. Julgar diretamente com os meus olhos, não com o preconceito do meu pai. Eu senti que esta viagem mudaria completamente a minha vida. E a minha premonição estava certa. Após um voo de 14 horas, chegamos ao aeroporto internacional de Guarulhos, no Brasil. O choque começou no momento em que a porta do avião se abriu. Bem-vindo ao Brasil! Um robô nos recebeu. Era um robô humanoide de verdade, branco, que nos guiava em português e inglês fluente. O posto de imigração fica por ali. Tenha uma boa viagem. Elsa gritou: uau! Um robô de verdade. Meu pai olhou ao redor em silêncio. Uma gigantesca parede de vidro que se estendia até o teto. Imagens das belas estações do Brasil fluindo nas telas de LED e o chão brilhava como um espelho. Chegamos ao posto de imigração, mas a fila se movia rapidamente. Por favor, escaneie seu passaporte, disse um funcionário. João sorriu e disse: Dr. Helmut, temos o portão de reconhecimento facial, é só olhar para a câmera. Meu pai passou pelo portão meio descrente e a autenticação foi concluída em um instante. Não demorou nem 10 segundos. Isso é possível? Meu pai mostrou surpresa pela primeira vez. O Brasil adotou sistemas de ponta, João explicou. É um aeroporto inteligente, de classe mundial. No recolhimento de bagagens, outro choque. Nossas malas já estavam fora e um funcionário as tinha organizado ordenadamente. Que serviço atencioso! Ao nos movermos para pegar o trem do aeroporto, a esteira rolante passava por um espaço limpo e futurista. Entramos no trem. Uau! Tem Wi-Fi e é de graça, Elsa exclamou. A velocidade é incrível, inimaginável no metrô de Berlim. O trem partiu. Era rápido, mas quase não balançava. Quase não se ouvia barulho. E então a paisagem pela janela em direção ao centro da cidade apareceu. Meu Deus! Mamãe exclamou. A skyline de São Paulo se estendeu lá fora. Uma infinidade de arranha-céus, rodovias complexas e uma gigantesca metrópole onde a natureza e a cidade se harmonizavam. Era uma escala completamente diferente de Londres. A boca do meu pai se abriu levemente e ele murmurou em voz baixa: é muito mais colossal que Berlim. Tudo estava contido naquela frase. O choque de que a cidade, que era um caos no passado, agora tinha se tornado uma metrópole que superava Berlim. A população é de 12 milhões de pessoas, João explicou. Incluindo a região metropolitana, ultrapassa 22 milhões. É uma das maiores áreas metropolitanas do mundo. 22 milhões? Meu pai repetiu. Sim, mais de 1/4 da população brasileira está concentrada aqui. Quando chegamos à Estação da Luz, ficamos novamente surpresos. A própria estação parecia uma gigantesca obra de arte, um shopping, uma área de lazer. Lojas de departamentos, restaurantes e a bela arquitetura inglesa da estação restaurada. Isto é uma estação? Elsa arregalou os olhos. No táxi em direção ao hotel, meu pai perguntou: esta cidade é tão iluminada mesmo à noite? É uma cidade que não dorme 24 horas, o motorista respondeu. As lojas de conveniência ficam abertas de madrugada e a segurança é considerada uma das melhores do mundo. Uma das mais seguras do mundo?
Meu pai perguntou, desconfiado. Sim, é seguro para uma mulher andar sozinha à noite. Ao entrar no lobby do hotel, os funcionários fizeram uma reverência sincronizada. Bem-vindos! O check-in foi feito de forma fluida em um tablet. O elevador abriu a porta antes mesmo de apertarmos o botão. A IA está prevendo o fluxo dos hóspedes, João explicou. A vista noturna de São Paulo, da suíte no 40 grau andar, era de tirar o fôlego. Milhões de luzes fluíam como rios. Meu pai ficou parado na janela por um tempo, olhando, e balançou a cabeça e disse: eu estava completamente equivocado. Foi a primeira grande rachadura na muralha do preconceito. Mas isso era só o começo. Na manhã seguinte, fomos para o Centro Histórico de Salvador, na Bahia, e ao Mercado Modelo. Ao chegarmos ao Pelourinho, o bairro histórico, as cores vibrantes e as igrejas coloniais nos dominaram. Há centenas de anos de história aqui, João explicou. Eles preservam e restauram as construções antigas com carinho. Incrível! Meu pai exclamou. Caminhamos pelas ladeiras do Pelourinho, cheias de vida. Turistas gritavam de admiração. Uau, que linda arquitetura! Elza estava animada. Ao entrarmos em uma igreja antiga, ficamos impressionados com sua imponência. O cheiro de incenso, o ar sereno, mamãe exclamou: tanta arte e fé dentro da madeira. A arquitetura colonial brasileira valoriza a harmonia da fé e da vida, João explicou. Usam pedras e madeiras locais, mas com uma técnica que dura séculos. Saímos de Salvador e fomos a uma loja de roupas e artesanato. Elza já estava empolgada. Maninha, vamos usar vestidos de baiana ou pelo menos roupas de algodão coloridas. Vai ser incrível para o Instagram. Mamãe também demonstrou curiosidade. No final, todos nós vestimos roupas leves de algodão e linho coloridos, inspiradas na cultura nordestina. Até mesmo meu pai concordou inesperadamente. Meu pai, vestindo linho azul marinho, parecia muito elegante. Dr. Helmut, ficou realmente muito bem você. João elogiou, vestindo as roupas, caminhamos pelas ruas antigas. A paisagem de casas coloridas e telhados de barro era linda. O que me surpreendeu foi que pessoas realmente moravam naquelas casas antigas. As pessoas moram mesmo nessas casas antigas? Mamãe perguntou. Sim. Por dentro, elas são reformadas com modernidade, mas a aparência externa mantém a tradição, João respondeu. O passado e o presente coexistem. Entramos em uma casa de cultura tradicional, com um pequeno jardim interno. Apreciem este café e a tapioca, João nos convidou. O sabor amargo do café forte com a doçura da tapioca era uma combinação perfeita. Que exótico! Elza exclamou. Nesse momento, ouvimos turistas estrangeiros na mesa ao lado pedindo em português. Obrigado, estava delicioso. Estrangeiros estão aprendendo português? Meu pai ficou surpreso. Ultimamente, tem aumentado muito o número de estrangeiros interessados na cultura brasileira e que aprendem português. O proprietário da Casa de Cultura disse, orgulhoso. O efeito do futebol, da música e das novelas também é grande. À noite, fomos a uma churrascaria tradicional. A carne assada na hora, crocante por fora e macia por dentro. Isso é um churrasco de verdade? Meu pai comeu um pedaço de picanha e assentiu. O sabor da carne é mantido. Em seguida, visitamos museus. Vimos arte barroca, cerâmica e pinturas modernas. Fiquei impressionada com a arte delicada e expressiva do Brasil. Olhe para esta escultura, mamãe exclamou. É de centenas de anos atrás, mas é tão detalhada e cheia de vida. Ao voltarmos para o hotel, ao entardecer, meu pai disse, eu não sabia que o Brasil valorizava tanto a história. Eu pensei que fosse apenas um país moderno e caótico. Naquela noite, João me enviou uma mensagem. Como foi hoje? Acho que o papai abriu um pouco o coração. Sim, a parede do preconceito estava desmoronando lentamente. No terceiro dia, fomos ver o presente do Brasil. Nosso primeiro destino foi a Avenida Paulista, o coração financeiro de São Paulo. 8 quilômetros, João explicou. É o centro nervoso do Brasil, com bancos, empresas e museus. É muito mais alto do que o Landturm de Frankfurt, Elza exclamou.
Pegamos um elevador de alta velocidade e chegamos ao terraço de um arranha-céu em um piscar de olhos. Meus ouvidos ficaram tampados de tão rápido. A vista de São Paulo lá de cima era de tirar o fôlego. Uma metrópole interminável, onde a cidade e o verde se harmonizavam em um panorama gigantesco. Aquela é a Serra da Cantareira, João apontou para longe. A natureza está perto de São Paulo, na área do piso de vidro. Até meu pai estava nervoso. Isso é seguro? É vidro temperado. Aguenta um elefante, ele disse. Depois, fomos para a Avenida Ibirapuera. A multidão era impressionante. Tantas pessoas, e elas andam sem se esbarrar. Meu pai observou. Existe ordem. A disciplina e a capacidade de organização do povo brasileiro são mundialmente famosas, João explicou. Em seguida, visitamos uma exposição de tecnologia e inovação brasileira. Tudo isso é produto brasileiro? Mamãe se espantou. Câmeras, smartphones, tecnologia de agronegócio e veículos aéreos não tripulados. O Brasil é uma potência em tecnologia, especialmente em biotecnologia e aviação. O Gui explicou com orgulho. Meu pai tocou em uma câmera de última geração e exclamou: "Que tecnologia incrível! Que maravilha!" Depois do jantar, João nos levou a um café que funcionava 24 horas. Eram 22 horas, mas o café estava lotado de pessoas estudando e trabalhando. Os brasileiros são muito trabalhadores, João disse. Na mesa ao lado, havia estrangeiros estudando português. Por que você está aprendendo português? Elza perguntou. Quero trabalhar em uma empresa brasileira, respondeu um jovem americano. Gosto da cultura, a segurança é boa e a comida é ótima. Música, dança, moda, é tudo cool, acrescentou uma francesa. Passava das 23 horas, mas a cidade continuava iluminada. Lojas de conveniência, restaurantes, bares, tudo aberto. É realmente uma cidade que não dorme, meu pai exclamou. A propósito, é seguro? Naquele momento, jovens mulheres passaram rindo. Embora fosse tarde, elas não pareciam nem um pouco preocupadas. O Brasil é um dos países mais seguros do mundo, João disse com confiança. É seguro para uma mulher andar sozinha à noite. No táxi de volta ao hotel, meu pai disse: a energia desta cidade é surpreendente. É muito mais vibrante do que Berlim. Naquela noite, Elza veio ao meu quarto, animada. Maninha! Acho que o papai ficou completamente chocado. Ele disse que não sabia que o Brasil era tão incrível. Sim. A parede do preconceito estava desmoronando rapidamente. O quarto dia foi especial. O dia em que fomos convidados para a casa dos pais de João. Eu estava preocupada se meu pai realmente iria. Mas, surpreendentemente, ele concordou prontamente. Só vendo a vida real deles é que poderei entender de verdade. Os pais de João moravam em um condomínio de luxo em uma área nobre de São Paulo. O choque começou na entrada. A porta se abriu com um sistema automático de reconhecimento de rosto. Bem-vindos! A mãe de João nos recebeu alegremente. Que bom que vieram de tão longe. Ao entrarmos na casa, fiquei impressionada com a decoração sofisticada. Pela janela da sala de estar, a ponte estaiada era visível. A vista é realmente maravilhosa, mamãe exclamou. A mesa de jantar estava posta com pratos brasileiros, parecendo uma obra de arte. Peixe, saladas, frutas exóticas e uma caldeirada. A senhora preparou tudo isso? Mamãe se espantou. É a hospitalidade brasileira, a mãe de João respondeu. Preparamos com o coração especialmente para convidados importantes. Durante o jantar, o pai de João falou: eu também estudei na Alemanha quando era jovem. Aprendi muito lá. Sério? Meu pai demonstrou interesse. Naquela época, a Alemanha era uma inspiração para nós. Ainda a respeitamos. Mas agora, o Brasil também tem suas próprias forças. Que forças são essas? A criatividade e o calor humano, ele disse. Tanto na medicina quanto na tecnologia, os brasileiros se importam com os detalhes e com as pessoas. A mãe de João, descascando uma manga para nós, disse: fico aliviada que Sofia seja uma pessoa tão boa. Meu filho é um sortudo. Não, eu é que sou sortuda, eu disse, envergonhada. A nacionalidade não importa. Se a pessoa é boa, é o que basta. Fiquei emocionada com o calor humano. Meu pai também parecia comovido. Após o jantar,
o pai de João nos mostrou seu escritório. As paredes estavam forradas de livros. Muitos livros de medicina, meu pai observou, curioso. Metade são textos originais em alemão. O pai de João pegou um livro. Você conhece este livro, não é? É um livro de medicina da Universidade de Munique. Ah, este livro. Meu pai ficou contente. Eu o recomendo aos meus alunos. Os dois se tornaram amigos rapidamente falando sobre medicina. Havia uma empatia entre eles como profissionais de saúde, embora tivessem especialidades diferentes. Ao sairmos, a mãe de João nos deu um presente, doces brasileiros embrulhados em um lindo papel. É uma pequena lembrança, uma recordação da sua visita ao Brasil. Muito obrigada, mamãe disse, comovida. No carro, meu pai disse, eles são pessoas realmente calorosas, eles nos aceitaram sem preconceitos. Aquele dia foi o dia em que sentimos o coração brasileiro. Na última noite, João nos levou a um lugar especial, um cruzeiro na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. É o lugar onde se pode ver o Rio de Janeiro mais bonito à noite, João disse. Quando o barco partiu, a vista noturna do rio se estendeu como um panorama. O brilho da ponte Rio-Niterói, a luz calorosa do Cristo Redentor, o skyline da cidade. Inacreditável, meu pai exclamou, que este seja o país que se recuperou do passado. Havia música ao vivo no barco. A harmonia entre a tradição e o moderno, mamãe observou. Foi nesse momento. A música parou e as luzes se apagaram. Pensei que algo tinha acontecido, mas de repente um spotlight me iluminou e João se ajoelhou na minha frente. Sofia, a voz de João estava trêmula. Desde que te conheci, minha vida mudou completamente. Ele segurava uma pequena caixa de veludo. Era um anel. Nesta linda cidade, minha terra natal, eu tenho algo para te perguntar. Quer casar comigo? Lágrimas vieram aos meus olhos. As pessoas ao redor prenderam a respiração. Sim, sim. Quando eu respondi, o barco inteiro foi envolvido por aplausos e gritos de alegria. Parabéns, beautiful. As bênçãos vieram em vários idiomas. A mão de João, que colocou o anel em mim, estava tremendo. E demorou um pouco. Desculpe por tremer. João riu timidamente. Eu também estou tremendo, eu disse, chorando. Naquele momento, meu pai se aproximou. Todos ficaram tensos esperando a reação dele. Meu pai colocou a mão no ombro de João e disse: Você fará minha filha feliz. Vou fazer o meu melhor, João respondeu seriamente. Uma coisa, meu pai olhou para a paisagem noturna do rio. Eu estava completamente enganado. Este país é realmente um lugar maravilhoso. Meu pai continuou. Dignidade não vem de linhagem, mas de ação. Como você e como as pessoas deste país. Mamãe também me abraçou. Parabéns, Sofia. Você encontrou uma pessoa realmente boa. Elza já estava tirando fotos. Maninha, vai bombar no Instagram. Pedido de casamento na Baía de Guanabara. Quando o barco estava prestes a chegar ao porto, fogos de artifício foram lançados. O céu noturno se encheu de cores vibrantes. Você planejou isso também? Eu perguntei. Não, isso foi coincidência de verdade. João também estava surpreso. Parece que é um festival hoje. É o destino, meu pai sorriu. O céu também está nos abençoando. Naquela noite, depois de voltarmos para o hotel, a celebração em família continuou. Fiquei muito feliz em conhecer a família de João, meu pai disse sinceramente, e por ver o Brasil com os meus próprios olhos. Você já se livrou do preconceito, não é? Elza perguntou, brincalhona. Completamente, meu pai admitiu. O Brasil é o futuro. Finalmente eu entendi. Uma semana depois de voltarmos para Berlim, a postagem de Elza nas redes sociais se tornou viral. Minha irmã ficou noiva de um médico brasileiro. Pedido de casamento na Baía de Guanabara. Em um dia, milhões de visualizações, 500 mil curtidas. Os comentários explodiram. Que inveja! Homens brasileiros são o máximo. Eu também quero ir para o Brasil. Certo dia, a ZDF nos ligou. Sofia, gostaríamos de fazer uma entrevista. O tema é o amor entre a aristocrata alemã e o médico brasileiro. No início, eu queria recusar, mas João disse, é uma boa oportunidade. As pessoas conhecerão o Brasil de verdade.
No dia da transmissão, havia tensão no estúdio. Como vocês se conheceram? Eu o vi salvando um paciente de parada cardíaca no metrô. E nos encontramos de novo. Como destino, como é o Brasil? É totalmente diferente do preconceito. É seguro, desenvolvido e, acima de tudo, as pessoas são calorosas. Meu pai também foi entrevistado. O senhor era contra no início, não era? Infelizmente é a verdade. Eu tinha preconceito, mas ao ir pessoalmente, o Brasil é um país surpreendente. Agora, estou feliz por ter um genro de quem me orgulho. Após a transmissão, a reação foi calorosa. Eu também preciso ir para o Brasil. Eu pedi o visto para o Brasil. Os filmes e séries brasileiros não eram fantasia. Meus amigos também me ligaram. Sofia, eu me candidatei a uma empresa brasileira na filial de Berlim da Embraer. A mudança se espalhou rapidamente. Nas universidades de Berlim, os cursos de português aumentaram e as feiras de emprego de empresas brasileiras estavam lotadas. O Hospital de João também foi inundado de perguntas. Como fazer um intercâmbio médico no Brasil? Quero me candidatar ao hospital universitário no Rio de Janeiro. Certo dia, uma notícia surpreendente foi ouvida. O Ministério da Saúde da Alemanha incentiva o benchmarking do sistema médico brasileiro. Meu pai olhou para o jornal e disse: chegou a era em que a Alemanha aprenderá com o Brasil. Nessa época, o governo brasileiro também agiu. Expansão da atração de talentos globais, reforço do apoio à residência de estrangeiros. Os ingressos para eventos de cultura brasileira esgotaram em segundos. Os restaurantes brasileiros estavam impossíveis de reservar. Quando a notícia do nosso casamento foi divulgada, uma enxurrada de mensagens de parabéns chegou. Sejam a ponte que conecta os dois países. Por causa de vocês, me interessei pelo Brasil. Realmente, parecia que tínhamos nos tornado uma ponte conectando a Alemanha e o Brasil. E um ano depois, sou a esposa de João e moro em São Paulo. Acordo e vejo pela janela o skyline da cidade. Uma metrópole linda, cujas cores mudam a cada estação. Agora é outono, com a cidade em tons alaranjados e amarelos. Sofia, o café está pronto. João me chama da cozinha. A mesa está posta com pão, café e deliciosas frutas brasileiras. Ligo a televisão e o noticiário da ZDF está passando. Os pedidos de visto para o Brasil atingiram novamente o pico histórico. O número de entradas em Guarulhos e Galeão disparou. O apresentador continuou. Jovens de todo o mundo estão se reunindo no Brasil. Tornou-se a terra de oportunidades em educação, medicina, tecnologia e cultura. A tela mudou e mostrou um aeroporto brasileiro. Jovens de vários países saíam do portão de imigração com expressões animadas. Eu vim para abrir uma startup no Brasil, disse um jovem americano. Vim para aprender a tecnologia de estética brasileira, sorriu uma francesa. Fui aceito no Instituto de Pesquisa de Engenharia do ITA, disse um jovem indiano, orgulhoso. Hoje, temos muitos amigos estrangeiros ao nosso redor. James, meu colega de Oxford, conseguiu um emprego em uma empresa de TI brasileira. Marie, formada pela Sorbonne, trabalha numa empresa de cosméticos brasileira. São Paulo se tornou o centro do mundo, James diz. É um orgulho trabalhar aqui. Elsa também veio para o Brasil no ano passado. Ela está estudando em uma escola de português. Maninha, eu passei no nível avançado do exame de proficiência em português. Elsa se gaba. Você já é quase brasileira, não é? Claro. No ano que vem vou conseguir um emprego numa empresa brasileira. Meus pais também visitam o Brasil frequentemente. Meu pai agora aprecia a cachaça brasileira. Esta cachaça tem um sabor realmente profundo, meu pai disse, segurando o copo. Você já é completamente um sogro brasileiro, o pai de João Ri. Eu agora trabalho na equipe de cooperação médica internacional. Sou responsável pelo treinamento de profissionais de saúde que vêm de todo o mundo. Hoje, 30 pessoas da Alemanha vieram para o treinamento. Queremos aprender o sistema médico brasileiro. A tecnologia de cirurgia robótica é impressionante. A colaboração em emergência é realmente eficiente. Eu sinto orgulho. O Brasil se tornou o país que ensina. À noite, caminhamos eu e João ao longo da praia de Copacabana. O local onde recebi o pedido de casamento está perto. Você não se arrepende?
João pergunta. Nunca. Eu respondo. Esta é a minha casa. Sim, São Paulo já é a minha terra natal. Os vizinhos gentis, o sistema conveniente, a cidade perfeita, a comida deliciosa. Acima de tudo, o futuro está aqui. A cidade está cheia de estrangeiros que vieram hoje em busca de um sonho. Em cafés, ouvem-se idiomas de vários países. E nos arredores da universidade, estudantes de diversas cores de pele interagem. O Brasil se tornou o centro do mundo, João exclama. Sim, o mundo inteiro está se voltando para o Brasil agora. O país que se reergueu do passado para se tornar uma potência econômica. O país com alto nível de educação e cultura que lidera o mundo e, acima de tudo, o país onde vive o caloroso espírito de hospitalidade e acolhimento. Este é o Brasil. Pela janela, a paisagem noturna de São Paulo brilha. A energia ardente desta cidade atrai o mundo inteiro. Tive sorte por ter encontrado João e por ter conhecido este país maravilhoso. Mas agora, todos sabem, o centro do futuro, a terra das oportunidades, o lugar onde os sonhos se realizam. Isso é o Brasil. Eu te amo, Brasil. Eu sussurro. Este já é o meu país.